Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Academia Brasileira de Direito. Hoje nós teremos duas grandes acadêmicas efetivas da nossa academia que irão explanar sobre um tema de amplo domínio das duas. Receberemos hoje com muito prazer a acadêmica Rita Cortez, que também preside o Instituto dos Advogados Brasileiros, e a acadêmica Camila Holanda. Ambas irão falar sobre um tema que tem muito pertencimento nesse momento pandêmico que estamos enfrentando. Elas irão discorrer sobre o direito do trabalho em situações de pandemia. Tenho o prazer também de apresentar conosco o nosso secretário-geral, Fábio Capilé, que irá ser um dos mediadores desse encontro. Desejo a todos que tenham o total conhecimento, tentem recolher o máximo de conteúdo dessas duas nossas acadêmicas. A Camila é procuradora-chefe do estado de Tocantins, do Acre e do estado de Rondônia. A Rita dispensa maiores apresentações por ser a presidente atual da instituição mais antiga das Américas, a instituição jurídica mais antiga das Américas, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, o Instituto de Vanguarda, o Instituto que é um exemplo para todos nós, o Instituto que tem um farol para a Academia Brasileira de Direito. Então, eu passo agora para o nosso secretário-geral, Fábio Capilé, que fará as devidas apresentações e chamará a nossa primeira expoente, que será a doutora Camila Holanda, que falará sobre sua parte relacionada ao direito do trabalho. É uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigado ao presidente Roberto Vitor pela participação, pelo apoio, incentivo, por estar à frente da academia, realizando um belo trabalho. Eu queria agradecer também a presença da doutora Camila Holanda, da doutora Rita Cortez. A temática a ser abordada na data de hoje é a pandemia e o direito do trabalho, negociação coletiva e atuação do Ministério Público do Trabalho. Você que está aqui no YouTube, faça o seu comentário, envie a sua pergunta, mate a curiosidade, interaja conosco, escolha uma pergunta dentro das temáticas abordadas e envie a nós. Estaremos aqui prontos para inserir você no contexto da live e respondê-las também. Vamos iniciar, então, com uma temática a ser tratada pela doutora Rita Cortez, que é a negociação coletiva no direito do trabalho. A doutora Rita Cortez, como já evidenciado pelo nobre presidente, ela é presidente do IAB, o IAB Nacional, a instituição mais antiga do país. Ela foi criada em 1843. A doutora Rita ela é especialista em direito do trabalho, advogada de inúmeros sindicatos, com experiência riquíssima na área, é pós-graduada em Direito Público e ela também é membro da Academia Brasileira de Direito. Quando falamos em direito do trabalho, normalmente pensamos de forma individual sobre reclamante e reclamado. A gente vê o reclamante, o reclamado, a figura do juiz, mas a gente não consegue observar inicialmente a sociedade, o advogado, que existe por detrás também as situações de natureza coletiva, o interesse coletivo e as discussões coletivas. Então, doutora Rita, negociação coletiva no direito do trabalho. A palavra é sua. Bom, inicialmente, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Não, vou começar com o Roberto. Roberto, que é o nosso presidente, né, aí na hierarquia. Roberto, é um grande prazer estar aqui participando desse webinar que está sendo organizado pela nossa Academia Brasileira de Direito. Sempre um prazer revê-lo. Fábio Capilé, que é o nosso representante estadual no Mato Grosso, além de ser o presidente do Instituto, né, dos Advogados do Mato Grosso. Vocês desculpem que de vez em quando aqui surge na tela alguém que está falando pelo WhatsApp. Aí eu tenho que vir aqui e pedir para a pessoa, por favor, sair, que eu estou aqui no webinar. Coisas da tecnologia. Mas então, Fábio, além de ser o presidente do Instituto dos Advogados do Mato Grosso, é o nosso representante do Instituto dos Advogados Brasileiros no Mato Grosso e secretário-geral, como já apresentou o Roberto, da nossa academia. Camila Holanda é procuradora-chefe, não é pouca coisa não, procuradora-chefe da 14ª Região. Não te conhecia pessoalmente, Camila, mas eu quero fazer aqui um registro público, né? Eu acho que o trabalho do Ministério Público, nesses dias tão difíceis para o direito do trabalho, tem sido excepcional.
né, vocês realmente significam uma luz ao final do túnel. Acho que a atuação firme do Ministério Público como garantidor de direitos constitucionais tem sido assim, uma coisa fantástica. Eu estou falando isso de coração, entendeu? Eu não posso deixar de fazer esse registro, até porque eu tenho o procurador-chefe, né, e o ex-procurador-chefe da primeira região como confrades do nosso instituto, inclusive uma amizade imensa com os dois. Eu, quando fiz a proposta do tema, que era falar sobre negociação coletiva, eu acho que assim, eu não raciocinei, eu disse assim, porque negociação coletiva está no âmbito do direito coletivo do trabalho. Então, ele envolve conceitos, ele envolve uma temática que é muito mais ampla e a necessidade de contextualização histórica, social e econômica. Se nós fizermos um enfoque histórico, né, nós temos que dizer que a negociação coletiva ela teve um relevo especial depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a importância da organização coletiva na representação das coletividades perante o Estado, né, ele surge com o rompimento do corporativismo. Aliás, é o que Bobbio dizia, que a partir desse rompimento surgiria o fenômeno do neocorporativismo, né, que são a sobreposição dos interesses da coletividade sobre a representação política. Então, é dar valor à atuação das coletividades, quer dizer, dos grupos sociais. Né? Então, em síntese, o neocorporativismo ele traz exatamente a ampliação dos interesses coletivos. Então, quando você fala em negociação coletiva, é impossível não deixar de abordar o direito coletivo, não só no seu contexto histórico, mas também no contexto social. E aí, no contexto social, nós temos que falar do papel do Estado, né? Da atuação, da intervenção do Estado nas relações de trabalho. Né? Principalmente agora, numa situação excepcional, em que estamos todos nós sofrendo, né, com o contágio provocado pelo coronavírus, ou seja, o Covid-19. Situar no contexto econômico é falar da autonomia da vontade individual, né, que se sobrepondo à autonomia, não se sobrepondo à autonomia da vontade coletiva, é falar das modificações, da evolução do capital, é falar em liberalismo econômico e neoliberalismo, segundo a ótica das relações de trabalho. Portanto, é um tema realmente que enseja outras abordagens. Mas por que eu coloquei a negociação coletiva? Por causa exatamente dessa legislação que surge excepcionalmente nesse momento de crise. Eu estou falando da MP 927, né, que introduziu uma série de alterações na legislação trabalhista enquanto durar esse tempo de pandemia, e a 936, a famosa 936, que é introduzindo regras, um programa emergencial de manutenção de emprego e renda. Então, relativamente a essas medidas, né, eu acho que, entre outras, a questão da manutenção do emprego. E aí, você fala em ambas elas oferecem a alternativa. Olha, aqui está dando conexão estável. Que ontem aconteceu isso aqui comigo, eu saí do ar, se eu sair do ar, eu volto, pode ficar tranquilo que eu volto. Entendeu? Mas eu estou avisando isso, porque ontem eu fiquei apavorada. Né? Quando eu vi que eu não estava conseguindo voltar, eu acho que eu até perdi totalmente o fio da meada. Mas a 927 e a 936, elas vieram para sugerir exatamente que houvesse uma redução de salário na perspectiva de manutenção de emprego. E aí, como é que viria essa redução de salário, na medida que a Constituição ela encerra no seu artigo 7º, né, o princípio da irredutibilidade salarial. E ela tem que encerrar, né, isso como princípio, porque nas relações de emprego você tem uma certa segurança econômica. Né? Você sabe que você vai receber um salário X, vai ter uma remuneração X decorrente vamos dizer assim, do vínculo de emprego que você mantém com o seu empregador, e dali que você vai fazer o pagamento das suas contas, dos seus compromissos sociais. Então, isso é uma coisa muito séria, a questão da não redução salarial. Então, só há uma oportunidade, só há uma situação, uma hipótese em que isso é ressalvado. É você ter no acordo, e nos acordos coletivos e nas convenções coletivas, essa ressalva. A mesma ressalva é feita
quando essa redução salarial ela está agregada à redução de jornada. Então, são dois dispositivos na Constituição Federal que, vamos dizer assim, abordam restritamente, de forma muito restritiva, a possibilidade de uma redução salarial. Suscitada a inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, aí vem aquela famosa decisão, e daí mais um motivo pelo qual eu coloquei esse assunto, porque é a coqueluche. A coqueluche do momento, a negociação coletiva perante, inclusive, o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que eu acho, e eu falo assim com muita... enfim, respeito muito os ministros do Supremo, inclusive um foi meu colega de faculdade, o ministro Roberto Barroso, eu sempre ressalto isso, que é nosso membro da Academia Brasileira de Direito, mas eu acho que os nossos ministros não entendem absolutamente, eles estão à margem da doutrina e da legislação do trabalho. As decisões que vêm em matéria trabalhista realmente, e aí eu vou usar o popular, são decisões que eu considero uma lástima. Realmente dizer que é constitucional. Você promover uma redução de jornada, provocando uma redução de salário por acordo individual, isso é praticamente você contrariar não só a Constituição, mas a base científica do direito do trabalho, que é tutelar e protecionista. Imagina você, vamos dizer assim, Fábio, você é empregado, teu empregador diz o seguinte, que negocia com você. Olha, meu querido, nós estamos na pandemia, e é o seguinte, para não te dispensar, eu vou reduzir a tua jornada e isso vai provocar uma redução X de salário. Você vai dizer, não. Não faça isso. Eu sou contra. Isso é inconstitucional, isso é ilegal. Você não vai dizer isso nunca. Imagina você, que é uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, não vou dizer sabedoria, aliás, eu adorei outro dia o Lênin Streck, que também é nosso confrade. Ele disse assim, não confunda o conhecimento com sabedoria. Mas você não vai dizer não. Entendeu? Aí ambas, tanto a medida provisória, mas principalmente a 936, ela coloca o seguinte, pode se sobrepor à negociação coletiva por uma determinada faixa salarial os acordos individuais. E na outra faixa salarial tirou a obrigatoriedade da negociação coletiva. Não é que ela tenha impedido a negociação coletiva, mas ela tirou a obrigatoriedade. E muitos se aproveitam disso. Aliás, isso me lembra muito essa última reunião governamental, que também está aí nas capas dos jornais, em quando um determinado ministro disse assim, vamos aproveitar e vamos passar a boiada. Então, é mais ou menos é o meu sentimento do que está acontecendo hoje com relação à legislação do trabalho, em face da pandemia, em face das situações criadas pelo Covid-19. É um verdadeiro, não vou dizer que é estelionato, porque é muito forte, mas um oportunismo social. Vamos dizer assim, que eu acho que fica mais, vamos dizer assim, eu amenizo a crítica. Bom, mas, pois bem, colocado isso, eu não posso deixar de mencionar que a negociação coletiva, ela também... aliás, a negociação coletiva é uma coisa antiga no Brasil. Tem muita gente achando que isso é novidade, que só apareceu por conta da pandemia. Não, ela é antiga, tão antiga que ela vem desde 1967, na CLT, criando a obrigatoriedade de você estabelecer, por negociação coletiva, dispositivos que possam não só beneficiar os trabalhadores, também como aqueles que você tem que, vamos dizer assim, rever direitos em razão de determinadas situações, de acordo com determinadas realidades. Então, o acordo e a convenção coletiva, que é fruto de uma negociação coletiva bem-sucedida, são fontes autônomas do direito do trabalho. Então, os acordos e as convenções coletivas elas são muito importantes, porque elas são formadores do direito. Aliás, o direito do trabalho, a legislação do trabalho, antes da sua sistematização no período de Vargas, você tinha uma legislação esparsa, mas muito criada em função da luta dos trabalhadores, das reivindicações que acabaram sendo atendidas, seja por uma tramitação, por um processo legislativo, seja por incorporação mesmo, posteriormente, na CLT. E várias categorias de trabalhadores, nós verificamos que as suas condições especiais de trabalho vieram
são frutos de negociação coletiva. Então, o artigo 616, que não foi retirado pela reforma trabalhista, ela impõe a obrigatoriedade da negociação coletiva. E isso foi levado para o 114 da Constituição Federal, quando ele até são 2 parágrafos, né, que, recusando, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. E, se for desprezada a questão da negociação coletiva ou da arbitragem, aí sim as partes podem ingressar judicialmente, desde que uma autorize a outra com o dissídio coletivo, que hoje virou ficção, né? Hoje é uma ficção científica. Dissídio coletivo realmente não existe, porque ninguém consegue, né, diante do nível de relações de trabalho, você obter, em pleno processo de negociação coletiva, uma autorização para o ajuizamento de um dissídio coletivo. Mas, pois bem, eu estou dizendo tudo isso porque para destacar a importância da negociação coletiva. Então, não é meramente uma contraposição a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal. É porque a negociação coletiva, como autocomposição de interesses, né, de categorias de trabalhadores, inclusive de empresários, né, como um sistema, inclusive, extrajudicial de solução de conflitos, porque você tem os conflitos coletivos, e aí entra a negociação coletiva para tentar pacificar, né, para tentar exatamente conseguir chegar a um consenso, a um meio termo. Então, ele é um método de solução extrajudicial de conflito, ele gera direitos. Né? Então, gera direitos a partir do momento que uma negociação, quando ela termina, ela conclui de forma satisfatória, ela gera um acordo coletivo, empresa, né, e sindicato, ou uma convenção coletiva, condição sindicatos de empresários e sindicatos de trabalhadores. Mas eu achei mais interessante que, quando você traz o Ministério Público, a atuação do Ministério Público, me veio à mente, na questão da negociação coletiva, um caso fantástico, né? E aí eu vou concluir falando desse caso, que é da churrascaria Fogo de Chão. Acho que o Fogo de Chão não tem aí na 14ª região, não sei se tem no Mato Grosso. Roberto, no Ceará tem Fogo de Chão, churrascaria Fogo de Chão, é uma das churrascarias mais conhecidas no país, inclusive com algumas filiais no mundo inteiro. Aqui nós temos, Rito, uma sucursal do Fogo de Chão, que é uma churrascaria do grupo, mas não é o Fogo de Chão. Bom, mas é do grupo Fogo de Chão. O grupo é transnacional, né? O Fogo não chegou aqui ainda, não. O Fogo não chegou aqui ainda, não. E nem vai chegar mais, né, Rita? Eu acho que não vai chegar. Não, eu acho que vai chegar. Eu acho que vai chegar, sim. A gente não pode deixar se abalar, entendeu, por algumas medidas que acabam não perdurando, né? Elas ficam limitadas a um determinado tempo. Então, o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e eu até anotei o nome daqui da procuradora, é a procuradora Vivian Matos. Camila, a Vivian ingressou com uma ação civil pública para impedir a demissão em massa, a demissão coletiva ou plurima no Fogo de Chão. O que aconteceu com o Fogo de Chão? O Fogo de Chão dispensou, tinham 600 e blá, 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 trabalhadores no país, sendo que 70 e poucos no Rio de Janeiro, dispensou todo mundo, pagou as parcelas rescisórias. E mais, alegando o fato do príncipe, que é uma questão também extremamente controvertida, e aplicando o fato do príncipe, ela disse o seguinte: olha, eu estou mandando a conta, não vou pagar, e estou mandando a conta para a administração pública, que proibiu, que impediu, né, o funcionamento das minhas atividades, na medida em que ela observou a orientação, né, de isolamento dada pelas autoridades sanitárias. Bom, qual era o pedido? Né, o pedido é que se estabelecesse a negociação prévia, né, com o sindicato, antes da promoção dessas dispensas em massa, e, dentre outros além de concessão de tutela de urgência por liminar, ele termina pedindo o pagamento. A procuradora pede, né, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro pede o pagamento de uma indenização por dano moral coletivo, de R$70 mil. Né? A ação civil pública, ela dá uma aula sobre direito coletivo. Eu acho que vale a pena
vocês terem acesso a essa peça, porque eu fiquei muito impressionada com a abordagem amplíssima dada pela procuradora que elaborou a peça Ação Civil Pública. Aliás, embora os sindicatos até tenham legitimação também para ingressar com a ação civil pública, desde que estejam defendendo o interesse coletivo das suas categorias. Bom, eu vou tentar passar aqui rapidamente, né, porque o meu tempo já deve ter sido esgotado, né, qual foi a modificação, a motivação, quais foram os fundamentos utilizados pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Primeiro, o abuso, que houve prática de abuso no poder de demitir. Quer dizer, o poder potestativo do empregador ele sofre limites, né, principalmente limites da Constituição. A ação civil pública ela argui a responsabilidade civil e social das empresas com base no 186 e no 187 do Código Civil. Ela suscita a proteção do valor social do trabalho e da dignidade do ser humano com a aplicação do artigo 1º da Constituição, conjugado com o papel social das empresas, que é o 170 da Constituição Federal. Então, há uma conjugação. Invoca o princípio de boa-fé, 422 do Código Civil, e mais, que eu acho que é isso que é extremamente interessante, que é o controle de convencionalidade. Que ainda que nós estejamos, né, nessa situação excepcional, há uma necessidade de se proteger a Constituição, bem como as normas internacionais que são subscritas pelo Brasil. Então, nessas convenções internacionais, aí você tem a 98, a 135 e a 150 e poucos, que são de incentivo, 150 e poucos, que agora eu não me lembro, entendeu? Mas que são de incentivos à negociação coletiva, são convenções da OIT que foram subscritas pelo Brasil, né, e foram aprovadas, inclusive, então elas fazem parte, elas integram o ordenamento jurídico brasileiro, até por força da própria Constituição. E mais, nós temos até decisão do Supremo dando eficácia supralegal a essas convenções internacionais, na medida que elas abordam direitos humanos. Então, a decisão do Supremo faz colocar essas convenções internacionais no mesmo nível da Constituição. E, ainda que não colocasse, você tem que ter uma certa adaptação de qualquer modificação a essas convenções internacionais, e principalmente com observância à Constituição. Então, quer dizer, para que ninguém diga assim, mas a reforma trabalhista afastou isso. Também, na ação civil pública, a procuradora ela aborda muito bem, né, a excludente, até porque a reforma trabalhista ela não retirou, quando ela equiparou as dispensas coletivas às dispensas individuais, e aí dispensando a autorização dos sindicatos e a celebração de acordos e convenções coletivas, ela absolutamente não retirou a possibilidade de se negociar coletivamente. Ela só disse que não precisa da autorização do sindicato, não precisa celebrar acordo e convenção coletiva, mas a negociação coletiva persiste. Pois bem, e aí agora concluindo mesmo, Fabinho, desculpa, Camila, porque vocês não me deram tempo e eu estou sem cronômetro aqui. A Folha de São Paulo, essa semana, anunciou que a Fogo de Chão voltou atrás, resolveu pagar todo mundo. Quer dizer, abandonou a ideia, ela resolveu pagar, abandonou a ideia de negociar com o sindicato. E por que tem que negociar com o sindicato? Para se estabelecer critérios para essa dispensa. Não é para se impedir dispensa, estabelecer critérios. Ver se há necessidade realmente da dispensa, se as normas que foram oferecidas pelo governo, ainda que sejam reformas precarizantes, quer dizer, aliás, sugestões precarizantes, mas elas foram minimamente observadas. É para isso que serve a negociação. E melhor para falar sobre isso é o sindicato, é quem representa. Né? Melhor para falar sobre a atuação e atividade acadêmica da nossa academia, o Roberto e sua diretoria. Entendeu? Então, representação existe para isso, né? Para ser o porta-voz e defender os interesses desses grupos. Resultado, né? Eu acho que a gente continua na casa grande senzala. O empresariado, salvo o grande empresariado, salvo raríssimas exceções, que a gente não pode colocar todo mundo num saco só, né, realmente continua com uma mentalidade, acho que extremamente atrasada,
me perdoem, entendeu? Com relação a vislumbrar as relações capital-trabalho nesse país. Por isso que eu digo que é caça grande cinza ali, não sou eu que digo isso, não. Tem quem faz direito de trabalho econômico sabe exatamente o que eu estou falando, né? E num julgamento aí do STF, não, aliás, nesse julgamento do STF, o subprocurador-geral de Justiça do Trabalho, que é o Ricardo, eu esqueci, ele tem, acho que é Brito Pereira, eu até achei que ele era parente Ricardo Brito. Né, o Ricardo Brito. O Ricardo escreveu uma coisa que eu achei sensacional e eu concluo, enfim, citando um trecho do artigo que ele escreveu, A Morte da Negociação Coletiva. Não morreu, não, Ricardo. Comenta-se que esta crise pode ser uma oportunidade para a refundação do papel do Estado, mediante novos pactos voltados para a ampla inclusão social. Para tanto, é necessário abandonar as velhas práticas. O novo pacto exigirá mais Estado, mais democracia, mais diálogo social e uma redistribuição equitativa de recursos, ou seja, eliminar a profunda desigualdade social que existe nesse país. E tudo está na Constituição Federal. Ele conclui dizendo, está tudo lá. Né? Então, a gente não precisa pensar muito, criar muita tese, porque a Constituição já abraça todos esses princípios e todas essas normas. Então, olha, mais uma vez, Fábio, Roberto, Camila, perdão por ter, acho que eu entrei, não sei se eu entrei no teu tempo, realmente eu estou por fora, não sei, né? Mas eu encerro, então, com essas palavras do nosso subprocurador-geral, já que nós estamos falando em atuação do Ministério Público do Trabalho. Um beijo. Agora nós tivemos a honra de ouvir essa exposição, brilhante exposição da Rita Cortez, presidente do IAB, especialista em direito do trabalho. Queria dizer, Rita, que eu tenho muito orgulho de poder representar o IAB aqui em Mato Grosso, é uma honra, uma satisfação. O IAB, que é uma instituição histórica, é uma referência para todos nós. E também eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar representando também a SET, que é a Academia Cearense de Direito aqui em Mato Grosso. Eu fico muito feliz pela oportunidade de poder estar contribuindo de alguma forma para a difusão jurídica em nosso estado. Agora nós vamos passar, antes mesmo de passar para a próxima temática, eu gostaria mais uma vez de pedir a todos que estão conectados aí, faça a sua pergunta, tire suas dúvidas, convide outras pessoas para se inscreverem em nossa página e não se esqueça de fazer a sua pergunta, que ao final, nas considerações finais, nós vamos encaminhar a sua pergunta para os expositores, tá? Tire sua dúvida acerca dessas questões de natureza coletiva. Então, passando para a próxima parte agora, estamos aqui com a doutora Camila Holanda Mendes da Rocha, cadeira 21 da ABD, e ela vai estar tratando sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. A doutora Camila, que é procuradora-chefe do Ministério Público da 14ª região, que engloba Rondônia e o Acre. Seja bem-vinda, doutora Camila, a exposição é sua, eu creio que você vai enriquecer muito os debates acerca não só do sistema coletivo, mas da atuação do Ministério Público do Trabalho, não só na sua região, mas para todo o país. Obrigada, boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de começar essa minha fala agradecendo a doutora Rita por toda a sua explanação e dizendo que a senhora causou em mim um efeito de que agora eu estou emocionada, eu estou muito feliz em ver a sua fala, que foi muito bonita, sobre a necessidade da negociação coletiva, e agora eu estou perdida, porque a senhora desorganizou aqui todo o meu contexto de fala, que eu tinha aqui sobre negociação coletiva, mas desorganizou muito bem, então deixou o meu papel agora muito mais fácil, porque essa contextualização foi maravilhosa, e eu agradeço muito, agradeço também a menção ao trabalho do Ministério Público do Trabalho, que eu pretendo mostrar um pouquinho, e agradeço especialmente a oportunidade e o espaço aqui junto à Academia Brasileira
de Direito, para poder falar um pouco do trabalho do Ministério Público do Trabalho. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. E para falar sobre o Ministério Público do Trabalho, eu queria primeiro me apresentar. Eu sou procuradora-chefe, estou como procuradora-chefe da PRT da 14ª Região, que engloba os estados de Rondônia e Acre, e eu faço parte também como membro focalizador no grupo de trabalho do Covid, que foi um grupo constituído internamente ao Ministério Público do Trabalho. E sobre isso, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Aliás, acho que esse momento está sendo muito importante porque, doutora Rita, a sua fala, ela situa a gente, né? A gente está num contexto de pandemia, que as coisas acontecem numa velocidade incrível, todo dia tem uma norma nova, uma nova MP, uma nova discussão, e a gente acaba ficando envolvido nessa discussão e nos problemas, né? Porque os problemas, eles acontecem, todo dia acontece um problema maior que o outro. Essa pandemia, a gente não tem uma noção exata dos efeitos que ela vai causar, o pós-pandemia ainda é incerto, pode ser muito pior do que a gente imagina, e todo esse contexto faz com que a gente se esqueça, né, principalmente os trabalhadores e a sociedade em geral, de conceitos básicos, e a sua fala no início, ela trouxe a gente, nos situou novamente em conceitos de direito coletivo que são muito importantes, e especialmente a importância da negociação coletiva, né? A gente entrou nessa pandemia logo após um grande processo de mudança no direito do trabalho, que foi um processo, digamos assim, rápido, para o tamanho da mudança que ocorreu, e decorrente da reforma trabalhista. A gente nem tinha se acostumado ainda com todas essas mudanças. A reforma trabalhista, ela trouxe uma grande alteração na sistemática dos sindicatos. Legalmente falando, alguns dispositivos foram alterados, mas na prática toda a estrutura e organização dos sindicatos completamente foi alterada, e os sindicatos vinham passando por uma dificuldade ainda em se reinventar e usar a criatividade para encontrar os meios de continuar cumprindo a sua missão constitucional, que é a defesa dos trabalhadores. Então, dentro desse contexto ainda, veio essa pandemia, com tudo que ela trouxe e a necessidade da presença forte, marcante dos sindicatos, e ainda mais das instituições democráticas em cumprir suas missões constitucionais, se tornou cada vez mais relevante, porque, afinal, talvez uma crise sem precedentes na história do Brasil, né? Então, para contextualizar um pouco sobre o trabalho do Ministério Público em geral, especialmente do MPT, eu vou até pedir ajuda em relação ao tempo de fala, Fábio, se eu estiver ultrapassando o tempo, levanta a mão, me dá um toque, porque é tanta coisa para falar sobre o Ministério Público que eu posso acabar me empolgando aqui e passar a tarde toda conversando sobre isso. Apesar de que, se a gente pudesse passar a tarde toda ouvindo a doutora Rita, seria uma tarde muito proveitosa, que foi bem engrandecedor mesmo. Então, vamos lá, voltando um pouquinho nesse contexto, assim que foi declarada a pandemia no Estado, o Ministério Público, em todos os seus ramos, houve uma resposta muito rápida internamente. Logo, foi construída uma organização interna, um grupo de trabalho que compôs e uniu todos os ramos do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público dos Estados, um grupo de trabalho coordenado pela Procuradoria-Geral da República, com representantes em todos os estados, justamente para discutir qual seria o papel do Ministério Público como um todo, em todos os seus ramos, em todas as suas áreas de atuação, nesse contexto da pandemia. Esse grupo se chama GIAC, tem uma página específica na internet, basta digitar GIAC, G-I-A-C, no Google, rapidamente é possível acessar, que congrega uma série de informações sobre todos os ramos e todas as áreas, porque esse contexto da pandemia, ele, apesar de que isso já existia, o trabalho em rede, o trabalho em cooperação já existia, o trabalho na pandemia fez com que a gente tivesse que impulsionar ainda mais o trabalho em rede, porque a pandemia, ela afetou a saúde, ela afetou a economia, ela afetou o trabalho, ela afeta as pessoas como cidadãos, ela afeta as pessoas como trabalhadores, ela afeta as crianças. Então, todas as áreas, elas estão aqui interligadas e nada pode ser visto como uma caixinha estanque. Mas, no mundo do trabalho, essa pandemia conseguiu fazer uma grande confusão.
E no meio dessa confusão, as instituições democráticas, no caso o Ministério Público, teve que mudar um pouco a sua atuação, porque eu acredito que o que é mais visto pela sociedade, o que é mais noticiado, é uma atuação repressiva, em que o Ministério Público ele investiga, ele abre um inquérito civil, ele ajuiza uma ação na justiça, ele busca a responsabilização. Essa parte ela é bem vista e ela é noticiada. Mas o Ministério Público também atua por todo um outro caminho, que é talvez mais importante que esse, que é um caminho de desenvolvimento de políticas públicas e é um caminho de promoção da pacificação social, pacificação dos conflitos. E nesse contexto da pandemia, não dá para fazer isso se não for ao lado do Estado, ao lado dos municípios, ao lado das instituições que fazem, que trabalham no campo sanitário, porque a pandemia ela veio sem um manual de instruções, não é? A gente não sabia, quando isso tudo começou, a gente não sabia muito bem os efeitos desse vírus, a gente não sabia muito bem como que isso ia ser aqui no Brasil, país de proporções continentais, então, até antes de a gente começar a live, a gente vinha discutindo como talvez o Rio de Janeiro já está numa fase que aqui em Rondônia e Acre a gente está esperando que aconteça ainda no próximo mês, então o nosso país vai lidando com a pandemia de diversas maneiras. E a sociedade precisa de uma orientação, a sociedade precisa ter conhecimento real do que está acontecendo, das consequências, precisa ser informada. E nesse contexto, o Ministério Público passou a seguir também esse outro caminho que é orientativo, porque os trabalhadores não sabiam que ia acontecer. Quando a gente fala em MP, são várias MPs que uma revoga a outra e vem outra que traz um programa emergencial. O trabalhador, no seu dia a dia, para conseguir acompanhar e entender isso com detalhes, na velocidade que isso acontece, é impensável. Então, nesse momento, o Ministério Público passou também a fazer um papel que já era feito, que é o papel de emissão de notas técnicas, de estudo, e especialmente emissão de recomendações para os empregadores, recomendações para os sindicatos, recomendações para os governos, no sentido de priorizar o trabalho de fiscal do ordenamento jurídico, no caso do MPT, ordenamento jurídico trabalhista, que nunca pode ser lido exclusivamente quando você abre uma determinada norma, aquele artigo que está lá escrito, você nunca lê aquilo fora do sistema, fora do ordenamento jurídico. Então, no sentido de casar os interesses, as normas e especialmente o sistema de proteção trabalhista, o sistema de proteção do trabalhador, que é, inclusive, muito baseado em normas internacionais da OIT, convenções da OIT, um sistema bem complexo. E quando a pandemia chegou, a gente precisou voltar também a relembrar conceitos básicos do meio ambiente do trabalho, como os conceitos da prevenção e da precaução, não é? Então, o meio ambiente, ele tem uma conceituação na nossa Constituição que engloba o meio ambiente do trabalho. Então, se a gente está diante de uma pandemia que a gente não sabe muito bem quais são os efeitos dela, a gente sabe que é preciso ter uma proteção, mas a gente não sabe muito bem como as empresas que precisam ficar abertas, quais as medidas que ela tem que implementar para que os seus trabalhadores fiquem protegidos. E então, a gente precisa relembrar do princípio da precaução, né? Que quanto mais proteção for dada diante de um desconhecimento, ou então, enquanto se caminha no conhecimento, todo mundo se ajusta e busca dar ao trabalhador que está ali por uma questão de subsistência a proteção máxima, a proteção que ele precisa. E aí, nesse sentido, obviamente, a gente se passou a perceber, quando eu falo a gente, eu digo até mesmo a sociedade em geral, aquela questão da dualidade entre a vida e a economia, não é? E para o Ministério Público do Trabalho não há essa dualidade, mas há empresas que precisam ficar abertas, por exemplo, por uma questão de sobrevivência da própria sociedade, trabalhadores que precisam garantir a sobrevivência da própria sociedade, então eles abrem mão um pouquinho, assim, digamos assim, eles abrem espaço para uma interferência no seu direito à saúde, para enfrentar essa pandemia na linha de frente, e esses trabalhadores não são só os profissionais da saúde, não são somente os profissionais que estão em atividades correlacionadas à saúde, por exemplo, um motorista de uma ambulância ou alguém de uma empresa funerária, mas também todo e qualquer trabalhador que tenha que trabalhar numa atividade
que vai garantir com que as pessoas que estão em casa possam sobreviver, porque a gente vai entrar numa linha de abastecimento da própria sociedade. Então, todos esses trabalhadores, eles abrem um pouco mão do que eles têm de direito em prol da sociedade. E isso lembra bem, na verdade, a gente precisa voltar um pouquinho também para a nossa Constituição e lembrar que a Constituição ela foi pensada para construir um Brasil livre, justo e solidário. E nesse momento a nossa Constituição ela precisa ser relembrada diariamente, porque todo o trabalho que vai ser descortinado nesse combate à pandemia é um trabalho que tem que relembrar esse princípio, esse objetivo de solidariedade. Porque se existe um trabalhador na frente, na linha de frente, se expondo ao risco que, apesar de qualquer medida protetiva que a gente venha a pensar, seja ela individual, seja ela coletiva, seja ela o uso de máscaras, ainda não é suficiente para garantir uma certeza de que aquela pessoa não vai ser infectada no seu trabalho, porque, por exemplo, a gente tem máscaras, mas se elas forem utilizadas sem um critério, a máscara vai faltar no mercado. Então, a gente vive situações pontuais e concretas de que até nos hospitais as máscaras necessárias costumam faltar. Então, imagine como que vai ser o acesso de todas as empresas a esses materiais de proteção. Isso pode vir a faltar no mercado. Ainda mais, empresas pequenas, microempresários, como que eles vão ter acesso a essas medidas protetivas que o mercado, infelizmente, se desenhou de uma maneira muito cruel, porque os preços subiram, os preços desses materiais que são necessários para garantir a proteção, eles subiram assustadoramente, e isso, obviamente, tem uma influência do mercado internacional também, mas o fato é que as coisas estão muito difíceis, e a solidariedade é o princípio que mais chama a gente a relembrar o que faz com que o Brasil seja o Brasil, que é o Brasil regido pela Constituição de 1988, que é uma Constituição bonita, válida e que deve ser respeitada. Então, o Ministério Público do Trabalho, como uma instituição que tem como sua missão, advinda dessa Constituição, a proteção do regime jurídico, objetiva olhar essa perspectiva como um todo, casando bem todos esses princípios aqui. Então, dessa organização interna do Ministério Público, que deu as mãos a todos os seus ramos para uma atuação coordenada com o Estado, uma atuação coordenada com o sistema de justiça, uma atuação coordenada com as empresas e com os sindicatos e com os conselhos profissionais. Precisa que todo mundo sente junto, converse, debata e pense em soluções. É um momento de deixar de lado as diferenças, não é um momento da gente debater exaustivamente minúcias jurídicas, porque não dá tempo. O fato é que não dá tempo. E quando não dá tempo, como que a gente consegue resolver? Quando senta todo mundo à mesa, discute, debate e encontra uma solução que alinhe todos os interesses. E isso, juridicamente falando, a gente chama de negociação coletiva. Nesse momento da pandemia, a negociação coletiva ela veio com uma força de necessidade muito grande e o Ministério Público do Trabalho se colocou como papel de interlocutor. Né? Então, aqui em Rondônia e Acre, por exemplo, na verdade, especialmente falando de Rondônia, Ministério Público, e isso, na verdade, é algo que advém de um plano de ação que foi desenvolvido dentro da nossa instituição, que tentou, assim, na verdade, esse plano de ação buscou orientar a atuação de todos os membros em coordenação para que, a nível nacional, as etapas fossem sendo alcançadas da mesma forma. Né? E também se desenvolveu uma comunicação rápida dentro do Ministério Público do Trabalho para que a gente pudesse aprender com o que está acontecendo com as outras regiões, claramente. A gente teve o exemplo de Manaus, no Amazonas, que a situação estourou primeiro, e isso virou uma experiência para orientar os membros do Ministério Público de outros estados, e assim, esse bastidor que não chega muito, assim, não é muito noticiado, ele é super interessante, porque é uma carreira unida que atua em coordenação e ainda dando as mãos aos outros ramos. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele tem 8 coordenadorias temáticas, em que se desenvolve esse trabalho de impulsionamento de políticas públicas, esse trabalho de interlocução, esse trabalho de aproximação com a sociedade, com todos os atores sociais dentro de cada área, e no caso da negociação coletiva,
os próprios sindicatos, né, e os próprios trabalhadores, porque a gente não está mais no momento em que o Ministério Público é uma instituição que atua só emitindo parecer na justiça, ou só ajuizando uma ação. O Conselho Nacional do Ministério Público tem uma série de recomendações, e uma delas é uma recomendação que diz que o membro do Ministério Público ele tem que estar contextualizado e próximo da sociedade. Então, hoje o Ministério Público é um Ministério Público que conversa com todos os atores sociais que são impactados por qualquer área que a gente venha a discutir. E, nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho tem 8 coordenadorias. Existe uma coordenadoria de combate ao trabalho escravo, uma coordenadoria de trabalho infantil, mas eu queria falar um pouquinho, especialmente, sobre a CONALES, que é a nossa coordenadoria de liberdade sindical. Essa coordenadoria, ela conversa muito com os sindicatos, ela conversa muito com os empregadores e está bastante presente e forte nesse papel de interlocutor da negociação, nesse papel de pacificação dos conflitos. E o Ministério Público do Trabalho emitiu algumas notas técnicas e realizou estudos, especialmente falando em concreto do que a gente está vivendo agora, sobre as medidas provisórias que foram editadas pelo governo. E essas notas técnicas, elas estão disponíveis, e o que eu acho mais importante da gente falar, assim, até porque eu acho que eu estou correndo contra o tempo para tentar falar tudo o que eu queria falar, mas vamos focar, então, no tema da nossa discussão aqui de hoje, que é a questão da negociação coletiva, especialmente em relação à MP 936, que o contexto já foi bem colocado pela doutora Rita. Essas MPs que foram editadas, que estão sob análise do Congresso, estão sendo discutidas, mas já estão em vigor, não é? Então, já regulam as relações e os conflitos que estão acontecendo aqui. E, apesar da decisão do STF em relação à possibilidade de acordos individuais, isso não quer dizer que o acordo coletivo deixe de ser uma opção. E, nesse contexto, o acordo coletivo, a gente costuma dizer que é a maneira mais ampla da gente conseguir trazer uma equalização a essas categorias que estão sofrendo, né? Então, acho que o primeiro passo do Ministério Público diante dessa pandemia foi identificar as categorias que seriam mais afetadas. Porque, obviamente, esse regramento, essas medidas provisórias, esses programas emergenciais, essa flexibilização dos direitos dos trabalhadores, eles nasceram no contexto da pandemia com o objetivo de socorrer quem está sofrendo esse impacto. Mas, obviamente, existem setores que não estão sofrendo esse impacto. Não de maneira completa. Claro que todo mundo pessoalmente sofre, todas as empresas vão sofrer em determinada medida, mas tem setores que são muito mais impactados, especialmente aqueles setores que não conseguem trabalhar, porque as atividades, realmente, as portas das empresas têm que fechar. Então, identificados esses setores mais afetados, o nosso Grupo Nacional de Trabalho Coordenado tem um subgrupo de negociação coletiva e vem tocando negociações nacionais com determinados setores e discutindo os impactos disso nessas categorias, enquanto os procuradores nos seus estados vão fazendo isso também localmente, para conseguir pacificar esses conflitos e sempre na perspectiva de todos com as mãos unidas, priorizando e relembrando desse nosso princípio da solidariedade. Então, é importante destacar que a CMP 936, ela trouxe a expectativa de contribuir para a diminuição de despesas obrigatórias e fixas das empresas, nesse momento de redução drástica de faturamento, em razão da abrupta retração do consumo e da emergência em saúde pública que afeta o mundo inteiro. Então, ela veio exatamente com esse objetivo. A gente depreende que as medidas desse programa emergencial têm como destinatário essas empresas que enfrentam redução de faturamento e produção em razão da situação de emergência decorrente da pandemia, seja pelas medidas de restrição de circulação de pessoas e de funcionamento dos estabelecimentos, ou seja pela queda na própria demanda de determinados produtos e serviços. Então, quando se discute numa negociação coletiva e ela é tocada por uma entidade que representa os trabalhadores, esses sindicatos, eles estão preparados para exigir o que é exigível, constitucionalmente exigível, que é a transparência
daquele empregador, daquela empresa que está buscando adotar alguma medida nesse sentido das possibilidades que a MP trouxe, é exigível a transparência. Então, se vamos discutir isso, é importante que a empresa coloque as dificuldades que ela vem passando, que mostre isso para os sindicatos e que dentro dessa negociação a própria sociedade tenha conhecimento do que está acontecendo. E nesse sentido de buscar a transparência e buscar uma equalização, sempre a negociação coletiva com a representação dos sindicatos, das federações e o apoio do Ministério Público do Trabalho é o que se espera nesse momento, porque nesse momento a gente precisa relembrar de um outro princípio constitucional, que é o da função social, a função social da propriedade, a função social da empresa. As empresas existem também para cumprir essa função social, e dentro disso, aqueles trabalhadores que exercem a sua força de trabalho dentro daquela empresa precisam ser levados em consideração. Então, não há um óbice, apesar da decisão do STF, para a negociação coletiva, e isso é muito importante relembrar, né? Então, fica também evidente que as empresas que não foram impactadas de forma significativa, a ponto de comprometer o seu funcionamento, o seu faturamento, não poderão lançar a mão dessas medidas de redução proporcional temporária do salário, das jornadas, da suspensão, porque essas empresas também, na possibilidade e, na verdade, no dever de cumprir essa função social, elas podem contribuir para o Brasil, para o combate à pandemia de uma outra forma. Então, eu teria ainda uma infinidade de coisas para falar, mas eu só queria destacar que esse caminho do Ministério Público de buscar se aproximar, ser interlocutor, se aproximar também dos gestores, ser uma ferramenta da resolução, a gente sempre fala dentro do Ministério Público da resolutividade, então a intenção nesse momento é priorizar essa resolutividade, pacificação dos conflitos, e fazer com que a gente passe por esse momento e consiga contornar todos os desafios. Isso é muito difícil, mas é a intenção que deve ser sempre presente. Isso não quer dizer que o lado repressivo vai deixar de existir, obviamente. E, infelizmente, nesse momento, o Ministério Público e a Justiça do Trabalho já estão sentindo uma repercussão muito forte da pandemia. Cerca de 20% das novas ações na Justiça do Trabalho já tratam exclusivamente do contexto da pandemia. Os sindicatos, apesar da desestruturação que foi decorrente da reforma trabalhista, têm sido bastante fortes e atuantes e têm buscado a defesa dos direitos, inclusive ajuizando ações coletivas e cumprindo a sua legitimação, porque essa legitimação não é só do Ministério Público, os sindicatos também têm o poder e dever de fazê-las, e, infelizmente, o Ministério Público do Trabalho agora se encontra num momento em que grande parte das nossas denúncias, e eu digo isso com muita propriedade, porque essa semana eu fui a responsável por fazer a distribuição de todas as denúncias aqui de Rondônia. Eu diria que 90% das denúncias que chegam ao MPT, pelo menos em Rondônia, nesse momento, são denúncias de empregadores que não observam os seus deveres constitucionais, a sua função social, estão abusando e fraudando essa legislação, esse sistema que foi pensado para dar meios para que a economia sobreviva e os empregos sejam preservados. Infelizmente, ainda existem empregadores que abusam desse poder, então muitos trabalhadores que foram inseridos no sistema emergencial com sua jornada reduzida estão sendo obrigados a trabalhar a jornada inteira. Então o MPT tem percebido um abuso, tem orientado, tem conversado, tem alertado de que esse abuso, infelizmente, ele não pode ser tolerado, porque o governo está criando medidas para auxiliar, os trabalhadores estão dispostos a auxiliar, os sindicatos estão dispostos a conversar, mas não se tolera, infelizmente, nesse momento, o abuso e a fraude. Então, o lado repressivo ainda existe, a gente tem a expectativa de que cada vez ele seja menos necessário se todos atuarem em conjunto, em solidariedade, em harmonia, para superar esse momento, e relembrando sempre do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o que é prevalente nesse momento em que a saúde é um dos valores mais afetados. Então, vou encerrar por aqui para ver se dá tempo a gente debater um pouco, e queria agradecer mais uma vez e me colocar inteiramente à disposição. Bom.
Gostaríamos de agradecer à doutora Camila Holanda, foi muito esclarecedor, muito legal o link de vocês duas aí, a interação, as exposições, muito legal mesmo. Vou passar agora a palavra para o nosso presidente, o Roberto Vitor, e depois eu volto, vamos interagir também com o chat, vamos interagir com as perguntas, e também gostaria que nessa segunda fase, vocês duas, inclusive, vocês podem interagir entre vocês nas respostas, compartilhar experiências, ensinamentos, tá? Presidente Roberto Vitor, a palavra é sua. Bom, doutor Fábio, eu fico muito feliz porque o direito do trabalho não faz parte da minha atuação profissional. Mas como jurista e como cidadão, eu estou extremamente satisfeito e tranquilo de saber que nós temos uma patrona no nível da Rita Cortez, lá no Rio de Janeiro, não só com a erudição, mas com a energia muito forte para brigar em prol dos nossos trabalhadores. Afinal de contas, se a cadeia de trabalhadores não trabalhassem, a sociedade não poderia estar equilibrada e sustentada. Fico também feliz de saber que existe uma instituição, que é o Ministério Público do Trabalho, que a Camila tão bem me apresentou aqui. Eu conheci o Ministério Público do Trabalho na faculdade, mas como eu enveredei por outra seara profissional, acabei me distanciando um pouco do direito do trabalho, do direito laboral, e acabo confessando um pouco até de desconhecimento em cima dos institutos e dos procedimentos do Ministério Público do Trabalho. Mas fico feliz de saber que é uma instituição que está sentinela, está vigilante e está também atenta aos dissabores e às atitudes nefastas dos empresários em cima de trabalhadores. Quanto ao princípio da solidariedade, que a doutora Camila tão bem acentuou em várias passagens da sua fala, eu tenho a dizer que está lá nos nossos objetivos, no artigo 3º da Constituição Federal, e, salvo engano, doutora Camila e doutora Rita, esse é um princípio que está esculpido em quase todos os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. E só para contextualizar, recentemente nós tivemos uma operação de compra aqui do nosso estado, compramos de um país X a quantidade de insumos hospitalares, Y, mas não recebemos, porque o país que ficou de nos vender com o contrato assinado acabou vendendo para outro país por conta da oferta ser maior financeiramente. Então, aonde está um princípio da solidariedade internacional nesse caso? Infelizmente, os países não têm essa solidariedade que a gente assina, que a gente grafa, que a gente coloca no papel. Quando vai para a prática, a gente se depara com situações dessas que faz a gente repensar se o ser humano foi um projeto que deu certo ou não. Quero aproveitar, Fábio, para dizer que, infelizmente, eu vou ter que me retirar da live, porque tem uma outra live aguardando por mim, mas quero aproveitar a doutora Rita aí para mandar um grande abraço para um outro acadêmico nosso do Rio de Janeiro, o doutor Joaquim Falcão, que a Rita possa levar esse nosso abraço, esse nosso carinho ao professor Joaquim Falcão. Aproveitar também a Camila para saudar 2 acadêmicos nossos aí, vizinhos dela, o Diego Paiva de Vasconcelos aí em Rondônia também, e o Diego Mendes de Souza aí no Acre. Aproveitar, Camila, quando você estiver, já que você está mais próxima territorialmente dos dois, leve o nosso abraço, nosso respeito. Dizer que estou muito feliz, saio daqui muito satisfeito de saber que nós temos uma guerreira na advocacia tão bem como acentuava Sobral Pinto, que a advocacia não é uma profissão de covardes, lá no Rio de Janeiro, que é a minha querida presidente do IAB, Rita Cortez, e feliz de saber que o MPT, lá da 14ª região, lá de Rondônia e do Acre, está sendo bem conduzido, sendo tão bem conduzido por uma jovem jurista, que não à toa está na nossa Academia Brasileira de Direito, com um extremo conhecimento e uma responsabilidade, com a sensibilidade social de cuidar daqueles que são vulneráveis e que precisam da nossa atenção. Me despeço, mandando um grande beijo para você, Rita, um grande beijo para você, Camila, e um grande abraço para você, Fábio, e que a academia tenha cada vez mais essas lives, cada vez mais sucesso, e que você tenha sido um grande timoneiro na organização dessas conferências virtuais. Um grande abraço a todos aí. Agradeço mais uma vez ao presidente Roberto Vitor. Dando continuidade, agradeço mais uma vez pelo incentivo, viu, presidente? Sem o seu incentivo, nada disso estaria acontecendo. Então, vamos agora aqui, vamos voar aqui pelos comentários. Nós temos cerca aqui de 12 comentários, né? A Leila Pose, ela fala parabéns. O Júnior Santo, excelente reflexão, Rita. Temos que ficar atentos a isso mesmo para ninguém ficar prejudicado. O Admir Ribeiro fala parabéns, Rita, excelente. O Gabriel
Rimieiro. Ele já faz uma pergunta, tá? Eu vou deixar esse questionamento dele por último, porque ele já faz uma pergunta que eu creio que as duas, de forma conjunta, têm condições de responder, tá? É bom que uma vai complementar as informações da outra, vai ser muito legal. O Isaac Holanda fala, excelente live, riqueza de conhecimento. O Jonas Ratier Moreno fala, boa tarde, prestigiando minha colega Camila. Olha aqui, gente, olha, tem até gente da minha família, Vera Capilé. Vera Capilé é uma excelente cantora, uma das mais conhecidas aqui no nosso estado de Mato Grosso. Ela está prestigiando aqui conosco e está falando que gostou muito da Rita. Rita, olha aí, ó, tá vendo? Você tá produzindo fãs do país inteiro. Aí nós temos aqui ainda a Sandra Calinha, muito bom. O Joel Martins fala esclarecedor. O Léo Holanda, ele está dando ênfase à questão através de gestos aqui, à exposição. A Sandra Kalinka, muito importante esse esclarecimento, tá? E aqui a Lilian Rena está colocando um bonequinho aqui com muitos corações, dizendo que está gostando muito da live. Então, vamos fazer o seguinte agora. Agora eu quero dirigir, então, às expositoras, a pergunta do Gabriel Vimieiro. Ele pergunta o seguinte, a suspensão, isso aí tanto para uma como para outras, as duas, inclusive, podem se integrar, viu? A suspensão do contrato de trabalho, de acordo com a medida provisória 927/2020 e 936/2020, traz alguma segurança ao empregado? Se sim, qual? E ele complementa ainda. No último mês, a Fundação Mendes Pimentel aderiu a essa suspensão para os funcionários dos restaurantes universitários da UFMG. Então, já passo de forma imediata a palavra primeiramente para a Rita Cortez, na ordem, e depois a Camila. Inclusive, vocês podem fazer comentários e complementar a fala uma da outra de forma aberta. A palavra é com vocês. Bom, obrigada, Fábio. Eu não vejo, assim, a suspensão do contrato é uma das formas, né, de se atingir o objetivo da medida provisória, que é a manutenção do emprego. O governo entraria, né, com uma parte para exatamente dar cobertura durante esse período da suspensão, mas, evidentemente, que as obrigações por parte do empregador não vão existir nem por parte do empregado, tanto a suspensão do contrato de emprego. Bom, dito isso, então, não tem segurança, eu não entendi assim, o que você pretende que da nossa abordagem com relação à segurança jurídica. Eu acho que nada, e aí eu me permito até falar de uma forma mais abrangente. Mediante todas essas... É lógico que a gente não espera isso, eu não quero que me vejam assim, como uma advogada que aposta sempre no litígio ou que aposta sempre no contencioso, né, forense, né, de atuação contenciosa. Eu vejo que é tanta polêmica que está se gerando em torno, né, até da inobservância de determinadas leis e da Constituição, que eu acho que é inevitável que haja uma judicialização desses conflitos posteriormente, pós-pandemia. Eu digo isso até do ponto de vista da Justiça do Trabalho. Eu me pergunto, toda live que eu participo, assim, mas o que você acha que vai acontecer com a Justiça do Trabalho, com a advocacia trabalhista, até por conta desses impactos da tecnologia, suspensão de prazos, porque também nós estamos sendo afetados com uma série de medidas, né, que, vamos assim, não vou dizer que prejudicam, mas que criam obstáculos ao desenvolvimento pleno da atividade jurisdicional. Então, dito isso, né, eu vejo que nós vamos ter muitas discussões, seja do ponto de vista processual, e aí é o que nos afeta, é o exercício do direito de defesa pelos advogados, tanto do ponto de vista até do direito material, que são todas essas polêmicas. Exatamente, é uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a reforma trabalhista, né, onde alguns magistrados entendiam que não poderia se aplicar
né, não poderia se seguir, né, aquelas normas que foram introduzidas na legislação do trabalho quando em conflito com a Constituição ou quando em conflito com as convenções internacionais. Então, temos várias decisões, inclusive, que não, vamos dizer assim, não dão eficácia plena àqueles dispositivos que vieram com a reforma. Então, segurança, eu falei numa live ontem, né, e eu acho que talvez até em outra também, que eu venho insistindo e batendo na tecla. Segurança, não existe segurança jurídica à margem da Constituição, não existe segurança jurídica à margem do ordenamento jurídico, principalmente no que tange às cláusulas pétreas, às garantias, aos direitos e garantias fundamentais, que são direitos sociais. A nossa Constituição, se ela está contextualizada ou não, historicamente, até porque ela veio num período de ascensão, né, vamos dizer assim, de projetos neoliberais, todo mundo diz que acha que é a Constituição, e até tentaram dar até um golpe, né, quase que a Constituição não sai, mas ela foi pelo viés, né, exatamente vamos dizer assim, da garantia para toda a sociedade de uma democracia, de um Estado democrático de direito que trouxesse bem-estar social. Ela é toda fundada, toda afincada em cima desses princípios. Então, partindo desse pressuposto, acho que fica, com relação à suspensão do contrato, acho que os efeitos são esses. Quer dizer, o governo... Aliás, eu acho que o governo, até eu acho o Estado, não é o governo, quer dizer, o Estado, através do governo, né, deveria estar dando respaldo exatamente aos chamados microempresários, que são os empreendedores, aos médios empresários. Vide o exemplo de outros países, entendeu? Que você faz chegar, né, os recursos que você destina para segurar, vamos dizer assim, essa situação mais complicada, que não seja segurar essa situação mais complicada à custa de eliminação de direitos, né, ou redução de direitos. Eu acho que a gente faria muito melhor, né, muito melhor, se exigisse do governo realmente medidas claras, transparentes, firmes, no sentido de dar rumos à economia, de forma a sustentar essa situação, principalmente para quem gera riqueza, que são os trabalhadores, e hoje no país, os pequenos e médios empresários. Os grandes empresários, inclusive aqui. O sistema financeiro, então, chega a ser um absurdo, né? O governo tem destinado rios de dinheiro para o sistema financeiro, segurando a situação dos bancos quando não é necessário. Né? Quando não é necessário, até porque eu acho que entre doações que vem sendo dado publicidade aí na imprensa, né, eles fariam muito melhor do que garantir os empregos e as condições de trabalho da categoria bancária. Eu penso dessa maneira. Não sei se eu consegui responder, né? Porque eu fui de uma pergunta, eu fui falar, entendeu? Já estiquei o assunto. Acho que a senhora conseguiu responder muito bem, doutora Rita, que me colocou de novo no papel difícil de falar depois da senhora. Mas só a título de complementação, Gabriel, se você for no Google, digitar MPT, logo vai aparecer o primeiro site, é o site do Ministério Público do Trabalho, tem um banner bem grande, escrito coronavírus. Nesse banner, você clica e todas as notas técnicas vão estar à disposição lá. E existe uma nota técnica sobre a MP 927 e uma nota técnica sobre a MP 936. Agora, em termos de segurança jurídica, esses dois dispositivos são medidas provisórias que estão em análise no Congresso, que vão virar uma lei de conversão, talvez. Depois disso, talvez essa lei traga mudanças na AMP, depois a gente vai passar por um processo de questionamentos daqueles dispositivos, potencialmente uma ação de inconstitucionalidade, ou então até mesmo os casos concretos no judiciário, inconstitucionalidades difusa. Segurança jurídica, infelizmente, nesse momento, não é alguma coisa que a gente vai ter de imediato. E imagine a dificuldade do trabalhador ir num dia trabalhar sem saber se no dia seguinte seu emprego vai estar garantido. Então, essa segurança jurídica, infelizmente, a gente ainda vai passar por um momento conturbado, porque, enfim, é um processo em construção e é um processo em discussão. Mas a segurança para a pessoa do trabalhador, nesse momento, a MP já traz o que o empregador não pode fazer enquanto ele está regido sobre as possibilidades que a MP trouxe. Inclusive, traz penalidades para o caso desses dispositivos não serem observados. E, além disso, a maior segurança que um trabalhador vai ter é a segurança promovida pelo empregador.
porque o empregador, ele não há nenhuma restrição para que o empregador use mão do diálogo, use mão da transparência, que consiga conversar com seus trabalhadores. O melhor jeito de fazer isso é por meio dos sindicatos também, conversar, passar a realidade da empresa, porque ainda que a gente tenha esses programas que visam a preservação do emprego, obviamente algumas empresas vão passar por uma situação difícil e podem vir a fechar as portas simplesmente porque não conseguiu se sustentar. Mas os trabalhadores, com esse diálogo, pelo menos eles também vão conseguir entender o que está acontecendo, se preparar e negociar, se for o caso de uma empresa ter que fechar as portas, negociar a rescisão, por exemplo. Então, acho que a maior segurança nesse momento é aquela que é promovida pelo empregador, que prioriza conversar com seus trabalhadores, que prioriza conversar, dialogar e ser transparente com os seus sindicatos e quem está ali dando literalmente a sua força de trabalho nesse momento. Fábio, você me permite, posso fazer uma complementação? É possível? Pode sim. Até para interagir. Eu, quando peguei esse caso do fogo de chão, foi não só para enaltecer uma atuação, ainda que tenha sido no campo judicial, do Ministério Público, mas também para demonstrar que a falta de diálogo e a falta de negociação coletiva leva a isso, leva a este tipo de situação. Né? Então, ninguém aqui, como eu até fiz a ressalva, né, que o meu intuito aqui não é ficar estimulando assim, não, a gente tem que ter um conflito, vamos ajuizar as ações. Negociação coletiva é diálogo. É diálogo. Se hoje nós pedimos diálogo, as empresas pedem diálogo, um diálogo até com o próprio governo, um diálogo com os sindicatos não se negam, não interessa ao sindicato, que eu falei assim, aos empregados, aos trabalhadores, aos sindicatos de trabalhadores, não interessa não resolver, entendeu? Porque ele vai ser cobrado pelo trabalhador. A pressão dos trabalhadores, das categorias profissionais é muito grande. Né? Quem participa quem já teve oportunidade de participar de negociação coletiva, e negociação coletiva ela rola tanto num período excepcional como num período de normalidade. Então, você tem dificuldade. E nós estávamos avançando muito. Então, nós estávamos criando regras, o que me deixa mais triste, Camila. Sinceramente, é que nós avançávamos, o Fabinho também, nós estávamos avançando muito na área de direito coletivo. Ultratividade das normas, uma série vamos dizer assim, de dispositivos que permitiam um fortalecimento da representação dos trabalhadores no processo de negociação coletiva, porque o mesmo desequilíbrio que você tem na relação individual, você tem na relação coletiva. Então, tem sindicatos que entram praticamente vendidos numa negociação coletiva, não tem dado nenhum, não tem informação nenhuma, e não tem o peso da sua categoria, entendeu? Não tem a expressão, a importância social e econômica das suas categorias para realmente concluir um processo de negociação de forma satisfatória. Então, eu vejo o seguinte, solidariedade é visão coletiva. Aliás, eu disse isso numa live da Academia Cearense, que o Roberto gentilmente me convidou para nós trocarmos ideia. Eu disse assim, olha, solidariedade é você ter visão coletiva da sociedade, entendeu? Qualquer coisa, senão vira um discurso vazio. Né? Então, os sindicatos aí fazendo os acordos coletivos, as empresas, entendeu? Tem que procurar fazer isso, tem que ter no Ministério Público, né, uma intervenção, inclusive, mediadora, assim como você tem das superintendências regionais de trabalho, assim como você tem da Justiça do Trabalho, quando se cria a mediação, né, que é uma intervenção, que é a heterocomposição, vamos agora usar o termo, entendeu? Que é um terceiro tentando interferir para que você chegue a uma conclusão satisfatória. Então, eu queria, desculpa, Fábio, como sempre, a gente dá microfone, abre o microfone para advogado, é uma tristeza. Agora, é o seguinte, aproveito agora, eu volto a palavra para você, Rita, para fazer as considerações finais, e depois também a doutora Camila Holanda também para finalizar suas palavras. Bom, como eu falei muito agora, eu vou deixar para a Camila, eu só tenho a agradecer, não só a você, Fábio, que é o nosso representante, olha, estamos firmes aí, nós temos que estar firmes lá no Mato Grosso, agradecer ao Roberto, nosso presidente da Academia Brasileira de Direito, a Camila também, por ser minha... Olha, eu tenho horror a esse nome, Camila, mas eu vou ter que dizer confreira. Eu lá no Instituto, eu não digo isso, eu tento assim, nossa consórcia, nossa sócia, uma confreira, eu acho, enfim. Mas foi um prazer te conhecer,
entendeu? Saber que nós dividimos aí as nossas intervenções acadêmicas, mas sempre que elas sejam, que elas tenham um resultado que interessa, que sirva à sociedade. Eu sempre digo isso, o nosso trabalho técnico tem que servir à sociedade. Então, um beijo grande, agradeço a todos que participaram, assistiram a essa live, o webinar, sei lá, o nome que eu posso dar. Eu sempre confundo webinar ou live, eu acho que é webinar, porque tem mais de um. Eu digo que webinar é quando são mais de dois, é webinar. Live, só quando tem dois. Camila, um beijo grande. Fabinho, um beijo grande, e a todos que estão assistindo também. Então, para fechar aqui a fala, acho que a gente poderia, é um tema que realmente a gente poderia ficar discutindo por muito tempo, mas inspirada na última fala da doutora Rita, que agora, quando a gente discutia aquela pergunta, o que eu acho muito importante ressaltar é que um conflito, a negociação, aliás, ela não precisa necessariamente acontecer em um ambiente de conflito negativo. Quantas vezes eu não já tive presente numa ação de conciliação em dissídio coletivo, que, como a doutora falou, o sindicato chegou sem informações que, se ele tivesse conhecimento dessas informações, talvez nem a situação tivesse chegado a um momento de greve. Muitas vezes, em audiências de conciliação, nos dissídios coletivos, a gente consegue fazer o entendimento do empregador com o sindicato ali, simplesmente no compartilhamento de informações, porque o diálogo sempre promove resultados positivos, e eu acho que esse é o momento de diálogo. O Ministério Público do Trabalho também pode fazer mediações, né, por meio de peticionamentos, que podem ser feitos eletronicamente, até uma empresa, um sindicato pode pedir uma mediação do Ministério Público do Trabalho. E só para fechar, eu queria também destacar um trabalho do MPT e na reversão dos valores que são decorrentes dessas ações civis públicas, como a doutora falou, né, de uma ação civil pública que foi pedido uma indenização de dano moral coletivo. Esses valores que advêm dessas indenizações, eles são valores da sociedade, que devem ser revertidos para a sociedade para reparar esse dano. E nesse momento, todos esses valores, a priorização da reversão desse dano está sendo feita para o combate à pandemia, e já foram mais de 200 milhões de recursos revertidos para a compra de equipamentos, de ventiladores, de máscaras N95, inclusive de soluções criativas e tecnológicas por meio da pesquisa, e esse trabalho é uma outra linha do MPT que eu não escolhi falar hoje, porque não era o nosso tema, mas ela é um trabalho muito bonito que está sendo feito em conjunto com quem também está disposto a lutar, entidades do terceiro setor, com o próprio Estado, e até mesmo com a iniciativa privada, que também tem sido bem importante nesse momento de solidariedade. Então, eu queria agradecer muito o espaço, queria agradecer também aos que participaram da live. Eu vi várias pessoas com sobrenome Holanda aí, todo mundo, minha família que está com saudade de mim, que quis assistir aqui e participar. Vi vários colegas procuradores do trabalho aqui, doutor Jonas, que já atuou aqui na PRT 14 e hoje está lá no Mato Grosso do Sul, está lá, né, e fez comentários importantes aqui com a gente. Fico muito feliz, parabenizo muito a iniciativa da Academia Brasileira em promover as lives que eu também nunca sei se é webinar, se é live, como a doutora Rita falou. Adoro dar palestra ao vivo, mas olhando para uma câmera, assim, é sempre um pouco desconfortável, mas a gente está aprendendo esse novo normal. Mas, por outro lado, a gente consegue, quando a gente fala nesse espaço, a gente consegue fazer um alcance até nacional. E essa palavra das instituições que atuam na defesa dos direitos do trabalhador, e nessas instituições eu incluo a OAB e todos os seus advogados, especialmente os advogados trabalhistas, que eu queria parabenizar nesse momento pela atuação forte e responsável, e também solidária, e encerrar com um agradecimento ao Fábio por ter passado aqui essa tarde com a gente e ter discutido esses pontos tão importantes. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da doutora Rita, que eu tenho uma grande admiração por ela, doutora Rita Cortez, você também, Camila Holanda, que explanou de forma brilhante o seu tema. Eu queria agradecer também ao público, né, às pessoas que interagiram através do chat. Eu quero falar para todos que na quinta-feira que vem, às 17 horas, no dia 4/5, nós teremos uma nova live, webinar, né, conforme for. Nós teremos uma exposição, inclusive, do ministro José Barroso e do deputado responsável pelo Orçamento da Educação, Domingos Neto, ambos integrantes da própria Academia Brasileira de Direito.
É a Academia Brasileira de Direito conectado a você. Participe. Nós estaremos aqui para te recepcionar da melhor forma e difundir o direito também para todo o Brasil e o mundo. Uma boa tarde a todos.